Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um assunto bem importante que são as convulsões febris, tá? Febre e convulsões febris. É uma preocupação muito grande das mães quando a criança tem febre, se o filho não vai ter lá uma convulsão febril. Primeiramente, vamos então identificar o que é febre de modo adequado, né? Então, a febre é toda temperatura em adultos ou crianças que excede 37,8. Tá? Portanto, quando alguém fala assim, meu filho está com 37,3 de febre, na verdade é o termo errado. Né? O certo é falar, meu filho está com 36,3 de temperatura, pois só vai ser febre acima de 37,8. Mas isso é uma convenção, né? Muitas vezes, já quando está 37,5, a gente fica pensando, vai subir a temperatura, vai dar uma febre. Como é que a gente faz no consultório para ver a febre? Parece bobo até de falar, mas é como o termômetro. Né? Então muitas mães falam, meu filho teve febre, mas eu não medi, ele estava quentinho. Né? Só ver pela mão não dá para a gente fazer um diagnóstico de febre, porque o que acontece? Às vezes a gente está mexendo com as coisas, tal, a mão está com pouca circulação de sangue, pegou uma coisa lá em cima, a mão está gelada. Se a gente colocar a mão em outra pessoa, que está com a temperatura do corpo normal, 36,5, a pessoa está quente, então é febre. Então isso confunde muito também, né? Então o certo é a mamãe ter lá em casa um termômetro, né? E medir adequadamente, 1 minutinho ali, né, na axila e ver se tem realmente febre, né? Então isso é uma dúvida muito frequente também no consultório. Quais são os sintomas da febre? A febre, além do aumento da temperatura, também gera vários sintomas, principalmente nas crianças, dor abdominal. A criança tem dor abdominal quando tem febre. Pode ter também náusea, vômito, calafrios, sudorese, fica às vezes um pouquinho pálido também, para a gente saber então que a febre dá sintomas gerais. E a gente pensando assim, né, já fica imaginando até o que pode ser, né? Uma gripe, uma infecção, porque a febre ela é um sinal de que tem algum tipo de infecção. E o médico vai então investigar e tratar essa causa da febre. Né? A febre não dá assim por si só. Na grande maioria das vezes, ela dá por algum tipo de infecção que o paciente está apresentando. Um vírus, uma bactéria, uma dor de garganta, uma infecção urinária, talvez uma pneumonia, sinusite e até doenças mais graves, uma apendicite, uma meningite. Por isso a importância de sempre ir ao médico. Né? Então, a mamãe leva lá o filho ao médico, faz um diagnóstico da causa etiológica, do motivo dessa febre e vai instaurar um tratamento, seja com antibiótico ou com algum procedimento, né? E vai ser prescrita então uma medicação para febre. Existem várias medicações, né? Claro que sempre tem que ser com receita médica, o médico tem que prescrever, mas, por exemplo, a dipirona, paracetamol, ibuprofeno, cada um tem suas indicações mais adequadas, né? Então, daí nós prescrevemos a medicação para febre, por exemplo, a dipirona, de 6 em 6, e mesmo assim a criança ainda continua com a temperatura alta lá em casa. Tá? 37,8, 38,1, e muitas vezes até as mães retornam no consultório e falam, meu filho está com febre ainda, mesmo tomando a medicação. E daí a gente tem que explicar o que acontece. O objetivo do remédio da febre não é apenas baixar a temperatura, e também não temos o objetivo que fique em 36,5 a temperatura. O objetivo do remédio da febre é deixar a temperatura 38,2 para baixo. Por quê? Porque a febre só vai causar um prejuízo significativo no corpo do paciente acima de 38,5. Então, se está dando a medicação bem certinho de 6 em 6 e mantém 38,2 para baixo, em relação à febre, o remédio já está fazendo um bom serviço. Né? É claro que tem que o médico avaliar se não precisa mais algum outro tratamento. Entendendo tudo isso sobre a febre, vamos agora para o assunto principal, que é a convulsão febril. Tá? O que é convulsão febril? Ela é quando o paciente, ou pela primeira vez na vida, né, ou o paciente que já tem outras comorbidades, como por exemplo, uma epilepsia, então um paciente que já tem convulsões, né, quando aumenta a temperatura,
ele tem uma convulsão por causa da febre. Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer? Temos que ter alguns cuidados e orientações. Primeiramente, se deu uma vez na vida convulsão febril, quer dizer que sempre vai dar? Não necessariamente. Tá? Muitas vezes pacientes também que a gente vê ter convulsão febril, é o pacientinho lá que não está tomando o remédio para epilepsia de modo adequado também, está tomando irregular, né? E se tiver mais uma febre, é capaz ainda que dê uma convulsão febril com mais facilidade. E também convulsão febril, ela não se dá apenas pela febre, mas muitas vezes ela se dá pelo levantamento súbito da temperatura ou muitas vezes pelo abaixamento muito súbito da temperatura também. Então, por isso a gente não recomenda para as mães que quando a criança está lá com febre, foi subindo devagarzinho a temperatura e agora está 39,7. Tem mãe que pega o bebezinho e leva lá no chuveiro gelado. Abaixa muito rápido, dá uma convulsão na criança. Então, o que a gente orienta as mães? Não precisa se desesperar com a temperatura muito alta, né? Claro, tem que instituir um tratamento. Também não vai esperar 2 horas na fila do posto lá com febre alta, que é perigoso. Mas pode dar medicação já em casa e já leva para o médico ver. Aquelas crianças que têm mais frequentemente convulsões febris, que a gente já sabe que tem, a gente orienta as mães a dar metade da dose e depois mais da metade. Então, por exemplo, a criança tem lá 20 quilos. Já teve outras vezes convulsão febril. Então vamos lá, dipirona, por exemplo, 20 gotinhas, né? Só que não de uma vez só. Dá 10 gotinhas, espera meia hora, dá mais 10 gotinhas. Né? Isso faz com que a temperatura abaixe devagar. Né? Da mesma forma, a criança está com frio lá por causa da febre. Né? Vai lá, enche de blusa. Vai subir mais rápido ainda a temperatura. E pode dar uma convulsão febril. Então é isso, gente. É um assunto bem interessante, com várias nuances, né? Sempre leve seu filho ao médico, né? Ainda mais crianças que já têm convulsão febril conhecida. Se tiverem dúvidas aí, coloquem nos comentários, curtam para esse vídeo chegar mais longe para mais pessoas, né? Um grande abraço, hein, pessoal?